Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual propostas por Freud. Freud entendeu que a necessidade humana por experiências de prazer é fundamental na constituição do psiquismo. O ser humano não vive sem ter prazer. Como eu expliquei já no vídeo que eu falei sobre os impulsos, ao ser humano não basta satisfazer as necessidades biológicas, ele também precisa satisfazer a necessidade de ter prazer nas experiências. E Freud observou que, primeiro que ele chamou essa necessidade de prazer como impulso sexual, e ele observou que a maneira que à medida que o bebê vai se desenvolvendo, e ele vai descobrindo as zonas erógenas do corpo, as zonas que proporcionam prazer, ele também vai constituindo o aparelho psíquico. A constituição do aparelho psíquico está fundada nas experiências corporais de prazer. É uma máxima de Freud que o eu é, antes de tudo, um eu corporal. Então, antes de haver um aparelho psíquico, antes de haver uma mente capaz de pensar, de representar, de simbolizar, existe um corpo. E é a partir das experiências vivenciadas nesse corpo que vai se desenvolver uma mente, um aparelho psíquico. Então, a fase oral é a primeira fase do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud. Na fase oral, a boca é o principal órgão que gera vivências de prazer ao bebê. O bebê, logo no início da vida, experimenta tudo pela boca. Então, ele mama, ele suga o dedo, ele chupa a própria língua, tudo que ele pega, ele leva à boca. É o órgão mais importante do início da vida. E ele sente prazer na sucção, ele sente prazer pela boca. É o órgão que mais lhe proporciona prazer neste momento da vida. E como o prazer na boca vai ajudar a constituir o aparelho psíquico? Porque a boca vai ser o primeiro modelo de incorporação e de colocar para fora. O bebê, quando mama, ele bota o leite para dentro, depois ele arrota ou ele regurgita aquilo, né? O leite volta para fora. Esse é o primeiro modelo. Por que o bebê vive isso? Por que o bebê vive esse colocar para dentro e colocar para fora apenas no corpo? Porque nesse momento ele ainda não tem um aparelho psíquico desenvolvido, ele ainda não é capaz de fazer abstração. Então, o bebê não é capaz ainda de ter uma representação mental da mãe dentro dele, ou de qualquer outra pessoa. Um adulto, quando conhece alguém, incorpora essa pessoa, no sentido de que ele forma uma representação mental dessa pessoa dentro dele. Ele não precisa estar em contato com a pessoa para saber que aquela pessoa existe. Ele pode estar em outro lugar e saber que uma pessoa que ele conheceu existe, porque ele conseguiu criar uma representação mental dessa pessoa. Ou seja, ele colocou a pessoa para dentro. E o primeiro modelo de colocar o outro para dentro é a partir do mamar, de colocar algo do outro dentro, né? Então, por isso que a boca vai ser o primeiro modelo de incorporação e depois de identificação. Porque primeiro eu formo uma representação mental do outro e depois eu me identifico com ele, né? Então, no caso do bebê, ele vai criar uma representação mental daquelas pessoas que cuidam dele, né? Isso mais pra frente, né? E aí ele vai se identificar com essas pessoas. Por isso que as pessoas costumam crescer parecidas com aquelas pessoas que cuidam dela, né? Então, tudo isso começa a partir do modelo concreto do mamar, do colocar o leite para dentro e
depois para fora, né? Ou o gás, ou regurgita, né? Isso, mais para frente, a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente internaliza as pessoas, cria representação mental das pessoas, dos lugares importantes, das coisas importantes pra gente, e a gente descarta aquilo que não faz sentido, aquilo que não causa, que não tem uma ligação, né? Que não se liga com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, a boca vai ser o primeiro órgão, né? A fase oral vai ser esse primeiro modelo de incorporação e identificação. E acontece de forma concreta porque o bebê ainda não tem um aparelho psíquico desenvolvido para fazer isso de forma abstrata como um adulto tem. Depois, o bebê passa para a fase anal, lá por volta de 1 ano e meio, 3 anos. Na fase anal, o órgão no qual o bebê vai mais prestar atenção, que ele vai estar mais voltado, é o ânus. Por quê? Porque nessa fase o bebê começa a perceber que ele pode controlar as fezes. Então ele pode reter as fezes ou ele pode soltar as fezes, né? E para ele as fezes vão ganhando uma significação importante, porque por conta da maneira que a família, daquelas pessoas que cuidam do bebê vão lidar com isso, né? Então, quando uma criancinha pequena faz um cocô, geralmente quem tá cuidando daquela criança diz: nossa, que cocôzão, né? Que cocô fedido. Sempre são feitos comentários dessa maneira, né? Então, a criança vai começando a entender que o cocô é algo muito importante. E ela vai entendendo que é alguma coisa valiosa, né? Porque, nossa, que cocôzão, né? Vai lá, joga o cocô no vaso, dá tchau pro cocô, né? A criança percebe que ela fazer ou não cocô tem um impacto no ambiente. Se ela não faz cocô, a família toda fica preocupada, leva no médico, dá remédio, dá chazinho de ameixa, né? Então, assim, aquilo causa todo um impacto na família. Então, a criança se dá conta que a retenção ou a expulsão das fezes, além dela conseguir fazer esse controle sozinha, né? Isso tem toda uma significação na relação dela com o outro. O controle, né, das fezes está relacionado mais para frente às relações de troca com o ambiente, né? Vai ser o primeiro modelo de relação de troca para o ambiente. Eu dou algo para o outro ou eu não dou algo para o outro, né? A partir das experiências da criança com o próprio cocô, com as próprias fezes. A forma com que a criança lida com as fezes é o que constitui a forma que ela vai lidar com as coisas valiosas da vida dela. Dinheiro, pessoas importantes, presentes, né? Então, tudo se funda aí nesse momento do desenvolvimento. Nesse momento, o bebê também está ganhando mais autonomia. Ele já come sozinho alguns alimentos, ele já está aprendendo a andar, ele já consegue falar algumas palavras, ele já consegue apontar, né? Ele ainda não consegue se expressar tão bem através de palavras, mas ele já consegue mostrar o que ele quer, né? Então é um momento em que ele está ganhando mais autonomia, o que o deixa feliz, mas também o deixa assustado, porque ele percebe que o outro não precisa mais estar grudado nele o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que ele fica feliz, ele também fica com medo de ser abandonado. E como ele entende que as fezes são algo valioso, né? Ele começa a entender que reter ou soltar as fezes, controlando o próprio corpo, ele também está controlando o outro. Porque, de novo, o bebê ainda não tem capacidade de abstração. Então, ele vive a experiência de controle através do próprio corpo. Então, ele imagina que ele está controlando o outro quando ele controla as próprias fezes, né? E dependendo da maneira que a família lida com isso,
esse bebê vai passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, ou ele pode passar de uma maneira muito difícil, se a família ficar muito, né, começar a fazer muita pressão em cima do bebê por conta da retenção, né, das fezes, né? Se ele for um bebê que se sente muito abandonado e ele vai retendo cada vez mais as fezes vão ficando cada vez mais ressecadas. Quando ele faz, né, vão ser experiências muito dolorosas, né? Quando ele faz, depois de reter muito tempo, né? Vai ser uma experiência muito dolorosa. E as fezes vão ganhando para esse bebê um sentido negativo, um sentido aterrorizante. É algo que machuca quando sai, né? Então, ele pode começar a ter uma ideia de que as fezes são algo ruim que está dentro dele, né? E ele acaba ficando, né? E isso repercute que ele pode ser uma pessoa que vai ter muito medo do que tem dentro dele, né? Como se aquilo que sai de dentro dele machuca, né? Então, ele acaba retendo cada vez mais, né? E isso vai evoluir, claro, para algo abstrato, né? Então, um bebezinho que tem medo das próprias fezes, provavelmente vai ser um adulto que tem muito medo da própria agressividade, né? Porque, na medida que o aparelho psíquico é capaz de abstrair, ele não vai mais ficar preso na experiência corporal, né? Mas o primeiro modelo é o corporal. E a partir dessa experiência também é quando o bebê começa a diferenciar entre o dentro e o fora, né? O cocô tá dentro de mim, o cocô saiu para fora, né? Entre o grande e o pequeno, né? Entre o ativo e o passivo. Então, essas experiências corporais vão proporcionar, né, a fase anal, né? As experiências corporais vivenciadas na fase anal vão proporcionar uma gama de, né, muitas outras experiências, né, e um desenvolvimento importante no aparelho psíquico. Bom, então nesse vídeo eu falei apenas da fase oral e da fase anal, e num próximo vídeo eu vou falar da fase fálica e do período de latência, para não ficar muito comprido o vídeo. Obrigada!